Olá, eu sou o Romário Fernandes e hoje no Astronomicamente a gente conversa sobre manchas solares. Você vai entender o que elas são e como fazer para observá-las usando um equipamento que custa menos do que R$5. Então, se você gosta desse conteúdo, lembra de curtir o vídeo, de deixar seu comentário e de se inscrever no canal. As manchas solares são regiões mais frias que aparecem de tempos em tempos na fotosfera do Sol, algo parecido com a superfície visível da nossa estrela. E foi graças a essas manchas que, por exemplo, fomos capazes de deduzir o período de rotação do Sol. Sim, o nosso Sol também tem rotação, assim como a Terra. Mas diferente do nosso planeta, o Sol não é um corpo sólido, ele é uma grande esfera de plasma, uma espécie de gás que de tão aquecido acaba repleto de íons. Os elétrons se soltam do núcleo atômico e acabam dispersos pela estrutura do Sol. Isso faz com que, enquanto no equador do Sol a rotação leve cerca de 25 dias terrestres, lá na região polar esse tempo seja de 34 dias. Essa diferença entre os períodos de rotação de diferentes regiões do Sol acaba afetando o campo magnético da nossa estrela. Normalmente o campo magnético é representado por linhas que saem muito suavemente de um dos polos do objeto e vão até o outro, formando um desenho bastante regular ao longo do tempo. Acontece que essa diferença do período de rotação acaba fazendo com que as linhas do campo magnético do Sol sejam gradualmente imprensadas umas com as outras. Elas são deformadas pela velocidade mais rápida de rotação do equador e vão se comprimindo umas contra as outras. O resultado prático disso é que ao longo do tempo vão se formando na fotosfera algumas regiões nas quais o campo magnético é especialmente intenso e impede que aconteça um movimento interno do Sol, que é a convecção. No interior do Sol, centenas de milhões de toneladas de hidrogênio são fundidas em hélio a cada segundo, gerando uma grande quantidade de energia. Isso faz com que o plasma que fica ali no interior do Sol sofra um grande aquecimento, e o que aquece acaba ficando também menos denso. Consequentemente, vai se afastando do núcleo gravitacional do objeto. É mais ou menos o que acontece quando a gente ferve água. O líquido que está mais embaixo, mais próximo da fonte de calor, acaba aquecido e vai subindo, seja ainda na fase líquida, seja quando se torna gás. Então, o que é menos denso acaba subindo, o que é mais denso acaba descendo, e a gente chama esse movimento de convecção. Isso acontece o tempo inteiro no Sol, em toda a superfície solar, menos nas regiões onde a gente tem esse campo magnético concentrado e a massa solar sobe, mas não consegue sair, não consegue realmente subir na fotosfera, e essa região fica mais fria do que o resto da fotosfera ao redor. Eis aí as nossas manchas solares. Então, as manchas solares são regiões frias, mas é preciso ponderar essa afirmação. Na verdade, enquanto a superfície solar tem mais ou menos 5.800 graus de temperatura média, lá nas manchas a gente tem uma temperatura que fica em torno de 3 a 4 mil graus, ou seja, as manchas solares na verdade são regiões luminosas que, inclusive, se pudessem ser isoladas, brilhariam muito mais do que a lua cheia e teriam uma tonalidade ali vermelho alaranjada correspondente a essa temperatura. Infelizmente não é possível deduzir exatamente quando e onde as manchas solares vão surgir, mas a observação do Sol mostra que em setembro de 2020 teve início um novo ciclo solar, um período de cerca de 11 anos nos quais as atividades solares relacionadas ao campo magnético vão aumentando gradualmente, chegando até a originar tempestades solares e outros eventos que podem chegar a afetar o nosso planeta. Mas por enquanto não tem nada para se preocupar. O momento é de observar, é de aproveitar o surgimento das primeiras manchas solares desse novo ciclo e olhar para o Sol. Mas aqui a gente precisa cuidar antes de tudo da segurança. Toda observação solar exige pensar antes de tudo na segurança dos seus olhos. Por isso não se deve olhar para o Sol usando folhas de raio-x, filme fotográfico, vidro esfumaçado ou qualquer tipo de óculos escuro. O grande problema com esses artefatos é que eles bloqueiam a luz solar visível e fazem o seu cérebro entender que você está num lugar escuro, dilatando a pupila. Assim, o seu olho fica exposto ainda mais às radiações que não fazem parte do espectro visível e que podem causar sérios danos aos seus olhos. Então, não se deve utilizar nenhum desses equipamentos, porque na verdade eles permitem sim a observação do Sol, mas enganam o seu cérebro e acabam até
tornando essa observação mais perigosa do que se você estivesse olhando diretamente para o sol. Então o segredo é usar o vidro de solda número 14. É o vidro que o pessoal que faz solda usa como visor da máscara. Só que o número 14 é mais espesso do que o normal. Os próprios soldadores não gostam tanto de usar porque ele escurece demais a visibilidade do que eles estão fazendo, e é exatamente por isso que esse vidro é adequado para a observação solar. O vidro de 14 quer dizer que tem 14 milímetros de espessura. Você encontra também o de 10 e o de 12, mas eles não são tão recomendáveis assim, eles não bloqueiam tão bem a luz do sol. Usando o vidro de solda número 14, você garante uma observação tranquila do Sol, seja para ver manchas solares, seja para ver eclipses solares, ou seja simplesmente para contemplar a nossa estrela. E agora que tem início esse novo ciclo, a tendência é que as manchas surjam cada vez mais, e por isso é tão importante ter um equipamento desse para fazer a sua observação solar a qualquer momento. Então agora que você já sabe o que são as manchas solares e como observá-las, corre na loja mais próxima para correr, mas antes, lembra de deixar aqui a sua curtida, de deixar o seu comentário e de compartilhar esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!